Bom dia, se você chegou no meio da música, seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Campinas. É um privilégio sempre que eu estou aqui na frente. Além do privilégio, é uma responsabilidade gigante. Primeiro, em poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, naquilo que Deus falou comigo, e desejando que o Senhor também possa falar com vocês. Nesse mês nós estamos indo, transcorrendo, descobrindo os 10 mandamentos, num olhar atualizado que nós podemos colocar na sociedade hoje. E esses domingos passados têm sido domingos muito, mas muito abençoadores, né? Escutar o pastor Fábio e o pastor Rodrigo, né? Pregadores natos, ícones, onde a língua materna é o português, é muito legal. E agora é comigo. Então, hoje falamos em línguas, porque vocês vão escutar espanhol, e pedimos para que Deus possa traduzir no seu coração, tá bom? Vamos orar e pedir para que Deus me acalme. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã. Mais uma vez, oh Deus, voltamos na Tua presença. E, Senhor, nós queremos ser sinceros. Nós não queremos colocar caretas. E sabemos que a gente não consegue fazer isso frente ao Senhor. Então, Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Senhor, do que nós formos falar hoje de manhã, que não sejam coisas do Hernan, nem de livros, não. Seja que o Senhor possa, ó Deus, falar diretamente, abertamente, sem nenhum receio o coração dos meus irmãos, como o Senhor falou com o meu. Senhor, nós não queremos sair desse lugar do jeito que entramos. Não teria sentido. Nós sabemos que Tua palavra, ó Deus, ela não volta vazia. Então, por isso, Deus, nós estamos expectantes, nós estamos prontos para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa utilizar a minha vida, que o Senhor possa utilizar os meus sentidos, os dons e talentos que o Senhor me deu, para poder transmitir a mensagem para a igreja. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quando nós falamos dos mandamentos, os decálogos, nos domingos passados, você entendeu de uma forma muito clara que nós podemos dizer que podemos dividir, deixa eu ligar aqui, nós podemos dividir os mandamentos nessas duas frentes, do 1 ao 4, nosso relacionamento com Deus, certo? E do 5 ao 10, o nosso relacionamento com o próximo, né? E o que hoje eu preciso compartilhar com os irmãos é um relacionamento com o próximo, mas todos têm um relacionamento com Deus, né? Todos têm um relacionamento com Deus, mas hoje nós vamos começar, a partir desse domingo, a olhar um pouquinho mais para o próximo, mais para o seu vizinho, e hoje especialmente para seu pai, para sua mãe. E não é uma tarefa fácil, porque eu entendo que a nossa sociedade hoje, a nossa geração, tem muitos problemas com nossos pais. Nós fomos criados em uma sociedade, por minha geração, em começar a questionar alguns valores. Nós começarmos a cutucar e até a desobedecer, achando que nós temos o direito, por isso que somos chamados da geração dos direitos, que eu quero o meu direito, que o meu direito, e a gente sabe que frente a Deus nós não temos direito. E a nossa relação começa com nossos pais, começa por aí. E quando a gente atinge a puberdade, né? Quando o nosso sentimento e o nosso intelecto vão pegando alguns argumentos, começamos a discutir com nossos pais, com aqueles que praticamente deram a vida por você, de tentar igualar e até de enfrentar. Não sei se era com vocês, mas eu era assim.
Eu era, na minha casa, quando eu era adolescente, era um cara que não levava, como que disse em português, não levava desaforo. Mesmo na minha casa. Chegou um momento que eu era muito respondão. Né? Nós argentinos gostamos, vocês sabem, de ser direto. De não dar voltas. Imagina quando um argentino já é direto e não dá volta. Normal, quando quer responder, a gente fere de propósito. E eu comecei a ter essa vida, e eu entendo que talvez tenha sido a vida de vocês também. Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos passear pela Bíblia. Nós vamos utilizar, e tem vários textos que eu não coloquei no telão de propósito, para você abrir sua vida, a Bíblia, ligar a Bíblia, faz aquilo que você, onde tiver o aplicativo. Êxodo capítulo 20. É o nosso texto base sobre os 10 mandamentos, certo? Êxodo capítulo 20. E o nosso já vai para o versículo 12. Mas antes disso, vamos ler o versículo 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Domingo passado, o pastor trouxe muito claramente sobre o sábado, falamos sobre o tratamento, né, mais incisivo, e hoje o versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor te deu, o Senhor, o teu Deus, te dá. Correto? Nós vivemos hoje numa sociedade onde desobedecer os pais, por muitos youtubers, aqueles influencers, hoje é uma realidade e até um conselho que esses meninos no YouTube estão dando. Enfrenta. Você também tem, a sua voz tem que ser ouvida. Você também tem o mesmo direito. Fala com eles como você fala com seu amigo. Discute com ele. E nós estamos vivendo numa sociedade onde que a doutrina popular nos nossos dias é que em vez da velhice ser adorada, se na verdade ser cuidada, hoje é a juventude que tem que ser cuidada. A velhice está sendo algo temido e algo desprezado. O resultado é a loucura de homens e mulheres lutarem para permanecer jovens e acabar descobrindo que isso é impossível. Aí eu posso lembrar para vocês aquele síndrome do Peter Pan. Aquele que nós temos adolescentes de 30, 40 anos, de pessoas que não querem aceitar o seu real a idade, a sua velhice, porque querem ser eternamente jovens. E quando a gente vê em clínicas de estética e muita coisa para se manter jovem, nós podemos analisar isso como um intento, ou também, eu gosto de analisar como um medo. A pessoa tem medo de envelhecer. Porque hoje, para você se aposentar, você sabe que vai ser difícil, que tem mais anos, que você precisa estar mais preparado, que você precisa ter mais dinheiro. E então é um temor, cara, eu não quero envelhecer. Olha os lugares onde os velhinhos ficam, asilos. Olha os asilos como são tratados. Olha que muito, claro, não vou generalizar, mas tem muitos, olha como os velhinhos estão em uma situação precária. Não, eu não quero envelhecer, eu quero ser eternamente jovem. E aí começa uma loucura de gente, de meninos e meninas, lutando atrás e indo e falando assim, não fala para mim, eu não sou velho, eu sou jovem. Quando aqui a palavra de Deus é direta. Quando fala de honrar o pai e a mãe, fala de obediência, fala de cuidado, fala de respeito. Porque o primeiro mandamento com promessa.
E aí já vamos ver lá em Efésios, quando o apóstolo faz essa comparação e fala, gente, o primeiro compromisso é para que teus dias forem maiores, tenha mais dias. Não existe, gente, não vamos teologizar isso e falar, não, cara, é direto. Mas hoje, o pessoal não quer envelhecer. Hoje, não muda. Hoje não muda. Tomara que a gente mude. Não, para frente. Passa para mim, Fá, por favor. Aí. Hoje nós vemos que essa é uma promessa prática. Os que constroem uma sociedade na qual a velhice ocupa um lugar de honra, podem esperar confiadamente desfrutar de um mesmo lugar um dia. Prático e simples. Querido, se você cuidar dos seus avós, velhinhos, dos seus pais, esse assim você vai ser tratado quando... você vai chegar. Fica tranquilo. Teu dia vai chegar. E você vai estar no lugar dos seus avós, no lugar dos seus pais. E como que nós tratamos eles? Como é que nós nos comprometemos no cuidado dos nossos pais? Do nos cuidar... pastor, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. O pai e a mãe que o Senhor te deu são os melhores para você. Esses pais e essas mães foram aqueles que muitas vezes deixaram de comer para você ter o alimento na mesa. Esses pais e essas mães são aqueles que muitas vezes desistiram dos seus sonhos, de estudar, de viajar, de fazer aquilo que você tem sonhado por causa sua. Mas um dia nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nessa idade e onde vão dizer para nós, pai, mãe, eu vou colocar o senhor no asilo. E não visitar o Senhor por 3, 4, 1 ano, 2 anos. Eu não vou ligar para a senhora por 1, 2, 3, 4 meses, semanas. Gente, honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. E eu fui estudar, esses teus dias foram prolongados. E na época, até falei com o Rodrigo dessa semana, porque assim, lá no começo, os teus dias eram prolongados, era porque Israel tinha muita velhice. O Israel era muito grande, tinha muito... E diz assim, olha, honra teu pai e tua mãe, certo? Para que teus dias sejam prolongados. Por quê? Porque existia leis nesse tempo, onde era, se você maltratar, levantar a mão contra a mãe, você é morto. Se você desrespeitar seu pai em público, você é morto. E era uma lei específica para filhos, para que teus dias foram prolongados. Mas depois, essa lei, nós não estamos, aí chega e diz assim, não, cara, hoje você não é morto por você desrespeitar seus pais, mas você é desobediente, é egoísta. Você, como é que esse amor ao próximo vai me dizer como é seu amor com Deus? Como é que você trata seu amigo? Vai me dizer muito de como é que você trata seu Deus. Aquela frase, você é com quem você anda. Na verdade, eu mudo, você é com quem você trata. Este mandamento é um mandamento público e foi colocado para cuidar de Israel. Olha que diz Levíticos capítulo, abra sua Bíblia, Levíticos capítulo 19, versículo 32, para você ter uma ideia. Levíticos 19, 32. Vai abrindo aí, Fabrício, eu acho que achei, acabou a bateria. Por isso que não está funcionando. Passa para mim, mais um, Fá. Aí, Levíticos 19, 32. Veja sua Bíblia, diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os ancianos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Levante-se na presença dos idosos, honrem os seus anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Querido, se o Senhor é seu Deus, se você tem temor, respeita o Senhor, você vai honrar os anciãos.
você vai levantar. E levantar no original é de levantar, de estender seu corpo, de ficar em pé. Pergunta: que é hoje, qual que é o país que faz isso? Eu fui atrás no Google para ver qual que dos países hoje faz mais ou menos parecido. E essa foi uma prática adotada pelo povo chinês na antiguidade, na ideia de que, sendo a vida sagrada e o dom de Deus, os doadores humanos da vida devem ser tratados com respeito. Os chineses entenderam antigamente que os velhinhos, as velhinhas, aqueles que estão, nossos idosos, nossos pais, nossos avós, foram os doadores da vida. Sem eles você não existiria. Sem eles você não existiria. E fazendo um paralelo com Deus, sem o Senhor você também não existiria. Então aquele temor, então aquele respeito, é o mesmo que você dá para Deus. Volto a dizer, como você trata Deus, é como você trata seus pais, seus avós, os anciãos. Faça uma pergunta: como é que você trata os anciãos? Os seus pais, como é que você trata? Mal? Faz quanto tempo que você não liga para seu pai e sua mãe? Ou se seus pais moram perto, quanto tempo você não visita? Quanto tempo, pastor, mas eu moro perto, há quanto tempo a gente não fala um te amo? Um pai, obrigado por todo o sacrifício que o Senhor fez. Há quanto tempo? Como é que eu digo que eu sirvo a Deus, que eu sou um cristão perfeito, que eu sou... E a gente não honra nossos pais. Aqueles que nós moramos longe dos nossos pais, há quanto tempo que a gente não tem uma conversa sincera com sua mãe? Aquela que te ouviu chorar, aquela que fez na madrugada o seu leite para você dormir, ou simplesmente aquela que te abraçou quando você estava com um coração partido. E seus pais? Talvez, não sei, a criação brasileira, mas aquela demonstração de amor, só olhando você, ele olhando você comer um pedaço de pão que custou tanto trabalho, é uma demonstração de amor. Olhando para o filho com um tênis, com uma causa, é uma demonstração de amor. Aqueles pais que abraçam seus filhos, amém, essa é uma demonstração de amor. E a gente que pai, e a gente que tem nossos pais, como é que tem sido o nosso relacionamento? É assim o relacionamento com Deus. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Querido, você quer que as coisas vão bem? Sim, honra teu pai e tua mãe. Mas você não conhece. Querido, sabe de quantas coisas você pode ficar sem sofrer por um conselho da sua mãe? Quando a gente fala para os nossos filhos, não coloca o dedo aonde? Não coloca. O que os meninos vão fazer? Cara, nossa natureza vai em contra. Que as coisas vão bem? Que as coisas sobre... Você tem uma longa vida agora, você não vai ser morto. Honra teu pai e tua mãe. Simples. O quinto mandamento da lei de Deus, trata da relação com os filhos. Obediência e honra. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, estava em vigência o Império Romano naquela época, e o regime do pater potestas. O que significa esse regime? É que o pai tinha o direito, tinha a possibilidade de fazer o quê? De vender o filho, de rejeitá-lo, de prendê-lo e até de matá-lo. Quando Paulo escreve Efésios 6, é porque nessa época o pai podia matar o filho, vender, rejeitar, escravizar, caçá-lo, divorciá-lo. Ele podia fazer aquilo porque tinha lei para isso. Hoje, estamos vivendo um outro extremo. Na década dos 60, irrompeu com os hippies,
que é uma contracultura. Os jovens se revoltaram contra os pais, contra a autoridade dos pais, e se rebelaram contra toda sorte de autoridade institucional. Eu não obedeço mais ninguém. Outro extremo. Por isso, querido, que eu queria conversar com vocês sobre esses dois versículos. Efésios e Êxodo. Apóstolo Paulo, e lá no Éxodo, diz assim, honra teu pai e tua mãe, vírgula. Esse é o primeiro mandamento com promessa, vírgula. Para que tudo que te corra bem e você tenha vida longa sobre a terra, ponto. A gente vai analisar esse versículo e eu entendo, e eu encontro neles 3 motivos, pode passar, Fá? 3 motivos que devem levar os filhos a honrarem e serem obedientes aos pais. Eu vou falar sobre 3 coisas só. Tá bom? Vem comigo, que a gente termina rápido. 2 horas, 3 horas, a gente já vai embora. Primeiro motivo, a natureza. Segundo, Fabrício, a lei. E terceiro, o evangelho. Para mim, esses 3 motivos vão fazer você repensar o seu relacionamento com seus pais. A natureza, a lei e o evangelho. Primeiro, a natureza. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Efésios 6, versículo 1. Diz assim, Efésios 6, 1, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ponto. Acabou. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma lei própria da natureza. É um comportamento padrão de toda a sociedade. Você obedecer seu pai é uma coisa que você não pode ir contra. Obedecer os pais é uma coisa da natureza. Os moralistas pagãos, os filósofos exóticos e a cultura oriental dos chineses, japoneses e coreanos, as grandes religiões como o confucionismo, o budismo, o islamismo, defendem também essa bandeira. É antinatural que os filhos desobedeçam os pais. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral na sociedade, é um sinal do final dos tempos. Ah, pastor, vai ser extremista? Vocês me conhecem. Querido, a desobediência é um sinal do final dos tempos. Quer ver? Quer ver como é isso aí, que não sou eu? Abra sua Bíblia, Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. Você que conhece muito bem Romanos 1, do tema que Romanos 1 trata, você já na sua cabeça já está fazendo essa comparação. Romanos 1, 28 diz assim: só um minuto que eu escrevi ele em espanhol. Eu estava pensando tanto em espanhol que eu escrevi aqui na minha cola com espanhol. Romanos 1, 28, em português, diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mentalmente reprovável para praticarem o que não deviam, versículo 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São, meu Deus, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem os pais. Não está contente? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3. Mais um versículo para você saber.
2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a quem? Ímpios. Querido, a desobediência aos pais é um sinal de desobediência moral na sociedade. Ou seja, um sinal do final dos tempos. E eu não falo isso para você se alterar falando que amanhã vai acabar o mundo. Eu falo isso para a gente se autoavaliar e dizer como é que está a nossa obediência, a nossa honra aos nossos pais. Porque o que eu entendo, não é aquele papo de que quando você casa, você não obedece mais aos seus pais e sua mãe. A honra é a vida inteira. Eu escutei nessa semana um testemunho do reverendo Hernandes Dias Lopes, onde ele dizia que a honra ao pai, ele contava assim, ele levou a namorada, menina da igreja, comprometidíssima com o Senhor, levou a apresentar para o pai dizendo que ele queria casar com ela, e o pai falou, não, com ela você não casa. E lá tiveram sua conversa, mas ele falou, mas pai, ela é assim, ela se comporta tal, está... Mas o pai falou assim, filho, não é ela. Mas pai, eu estou morando sozinho, eu sou grande, eu trabalho, eu me mantenho, eu tenho meus direitos. Filho, não é ela. Aí ele conta que ele voltou para o lugar, para outra cidade, onde ele já era pastor de uma igreja. E ele diz para o pai, pai, em obediência ao Senhor, em honra ao Senhor, eu não vou fazer nada com essa menina, porque o Senhor é a minha autoridade terrena e em cima do Senhor está o meu Deus. Aí o reverendo conta que ele foi e falou com a menina. E passaram-se mais de 1 ano. E a menina voltou a procurar ele e diz assim, o pai do pastor morreu nesse ano, e ela volta a procurar o reverendo e diz assim, agora que seu pai morreu, podemos reatar o nosso relacionamento. E o reverendo diz assim, em honra a meus pais, a instrução dele, eu vou honrar. E o reverendo diz que nessa semana ele conheceu a esposa que está casada até hoje. Eu entendo que a honra que nós devemos dar aos nossos pais, a obediência, é um resultado de saber qual que é a autoridade na terra sobre nós. A minha autoridade suprema é o Senhor, mas na terra são meus pais. É a eles que eu devo respeito, para que meus dias sejam prolongados e tudo vá bem. Em segundo lugar, diz assim, sobre a lei, vamos ler Efésios 6, capítulos 2, volta para Efésios, onde você tinha já procurado Efésios capítulo 6, versículo 2, para nós vermos o segundo ponto que é sobre a lei, que diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honrar aos pais é mais que obedecê-los. Os filhos devem não somente prestar obediência aos pais, mas também devoltar a eles o amor, o respeito e o cuidado que tiveram com o senhor e com a senhora, que tiveram com você, que estão tendo com você. Porque se você não está passando vergonha, é porque você tem roupa. Porque se você está escutando, é porque eles te levaram no médico quando era criança. Porque se você tem saúde, porque eles cuidaram de você quando era criança. Nós precisamos devolver esse respeito para os nossos pais, nossos avós. E quando a gente fala que nós somos uma carne, todo mundo, toda a sociedade cristã é uma coisa só, nós devemos respeito aos outros também. Porque no Senhor, eles são nossos pais.
aquela versão, e eu sempre falo, quando eu estou em outro país, eu tenho pais adotivos aqui. Campinas me deu muitos pais e muitas mães. O artesanato das terças-feiras, às 14 horas. Escutar, vim aqui olhar as minhas meninas, fazendo artesanato, abraçando. Elas são as minhas mães. Como é que eu não vou ter respeito por elas? Como é que eu quero que as coisas andem bem se o primeiro mandamento com promessa eu não cumpro? Eu não sei você, mas tem muitas pessoas que gostam de serem abraçadas, de se sentir amadas. Aquelas 5 linguagens do amor, quando você tem uma certa idade, aquela do toque, do abraço, se torna algo necessário. Pois é, quando eu seja velhinho, eu gostaria que você abraçasse. Porque a minha linguagem do amor é sentir as pessoas se importarem com a gente. Isso, no campo missionário, onde nós vamos com minha família, vai ser uma coisa rara. A expressão de amor em outros continentes não é a mesma que no Sul América. Mas até irmos lá, eu vou abraçar muita gente. É possível obedecer sem honrar. Você sabia disso? Você pode obedecer, mas não pode honrar. Jesus falou naquela parábola do filho pródigo. Lembram do irmão maior? Ele obedecia ao pai, mas ele não honrava. Há filhos que desamparam os seus pais na velhice. Há outros que trazem flores para o funeral dos seus pais, mas jamais presentearam eles com um botão de rosas enquanto estavam vivos. Pode resistir à autoridade dos pais e insurgir-se contra a autoridade do seu próprio Deus. Honra pai e mãe traz benefícios preciosos. A promessa consiste em prosperidade e longevidade. É super fácil. Quer que as coisas vão bem? Honre, obedeça, respeite, demonstre o amor. Quando eles estão vivos, pelo amor de Deus. Não espere fazer homenagens quando eles vão embora. Ah, pastor, mas você não sabe da situação do bravo que meu pai... Não questiona a criação do Senhor. E agradece pelo que Ele te colocou e aonde Ele te colocou. E fez crescer. Porque você é hoje, graças ao esforço que eles fizeram lá atrás. No Velho Testamento, as bênçãos eram terrenas, eram temporais, como posse da terra. Mas no Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Efésios 1:13, olha lá, abre a sua Bíblia, volta a Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Obedecer aos seus pais traz para você bênçãos espirituais. Um filho obediente livra-se de grandes desgostos quantos desastres seriam evitados se os filhos ouvissem o conselho dos seus pais. E isso eu falo para mim, gente, quantos anos da minha vida eu poderia viver diferentemente se eu tivesse escutado o conselho do meu pai. Não faz isso. Filho, não faz isso. Vai dar errado. Filho, não se junta com esses amigos. Você vai ir na FEBEM. Quantos conselhos eu rejeitei do meu pai. Por me achar que eu era mais esperto que eles. Que a geração deles
Era uma geração antiga. Que hoje a internet fazia de nós muito mais espertos. Quantos desastres pensa na tua vida? Agora faz uma reflexão você. Quantas coisas erradas você poderia deixar de ter vivido se você tivesse escutado sua mãe? Quantos casamentos, quantos divórcios. Quantas coisas a gente poderia... Mas nós não temos como voltar atrás no tempo. Nós precisamos tomar atitude hoje. Hoje, sair daqui e tomar atitudes hoje. Olhar para nossos filhos e continuar dizendo para eles, não. Continuar dizendo para eles, vai dar errado. Ouve teu pai, como teu pai não ouviu o seu avó. Ouve a tua mãe, como teu pai não ouviu a avó. O papai pisou na bola feio. Quantos casamentos desastrosos jamais aconteceriam se os filhos ouvissem a orientação. Quantas companhias nocivas que levam para o abismo seriam evitadas se os filhos obedecem aos seus pais. Quantos namoros turbulentos jamais começariam se os filhos atendessem à orientação dos pais. Obedecer a pai e a mãe é um antídoto contra grandes desastres da vida. Quantas coisas a gente faria diferente? E se você agora está lembrando de alguma coisa que você se arrepende, sabe que você desobedeceu de propósito, não deixa passar hoje. Pega esse telefone, liga, abraça seu pai e pede perdão. Ah, falou de perdão, pastor. Eu não posso perdoar meus pais. Pode sim. Sabe por que pode? Porque Deus teve um perdão maior com você. Então, gratidão ao Senhor, perdoa, libera o perdão. Faz eles desfrutarem o tempo que ainda resta, sabendo que tem um filho, uma filha, que honra eles. Para fazer eles sentido que eles não erraram, eles tiveram certos em te dizer, em te contrariar. Porque aquilo que você está vivendo hoje, você vai falar para seus filhos não fazerem. E eles vão olhar no teu olho e vai dizer, você fez. E o vovô falou para você não fazer. Em terceiro lugar, o Evangelho. Filhos. O Evangelho diz assim, filho, obedecei vossos pais no Senhor. O apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz assim, filho, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses 3:20, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Já Efésios capítulo 6, versículo 1, equilibra dizendo que devem obedecer no Senhor. O que Paulo está ensinando? Que os filhos, que nós devemos obedecer aos nossos pais, porque eles mesmos são servos de Deus. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que tem com Cristo. Em Cristo a família é resgatada, a plenitude de seu propósito original. Nossos relacionamentos familiares são restaurados porque estamos no Senhor, porque estamos em Cristo. Nossos relacionamentos são governados por Ele. Faz quanto tempo, a senhora não senta na mesa com todos os seus filhos, seus netos? E ter aquele sentimento de que ninguém está brigado com ninguém, de que ninguém tem o picuinzinha com o outro, de que a mesa está branca, limpa. Sabe quando vai acontecer isso? Quando a família estiver no Senhor. Quando o relacionamento do Senhor e da Senhora esteja em quem? Em Cristo. É que a família vai ser resgatada para seu plano original. A honra se deve, quanto mais servo de Cristo nós somos, mais harmonia
em relação com filhos e pais. Quanto mais servo de Cristo a gente é, a harmonia de Cristo abunda nas nossas casas. Ela sobrepassa. É tipo aquela enchimento do Espírito Santo. Sempre falo. Aqueles negócios de que o Espírito Santo vem, não está na Bíblia. O Espírito Santo encher este lugar, não é chamar Ele. Ele habita em nós. É dizer para o Espírito Santo, aqui ó, Senhor, me enche. A minha relação com o Senhor vai transbordar e vai encher esse lugar. Mas a mudança começa por aqui dentro. Não é fácil o chamado. Porque os filhos vivem para a glória de Deus e têm deleite em fazer a sua vontade. Eles aprendem a obedecer aos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Você quer agradar ao Senhor? Você quer que seus dias sejam prósperos? Você quer que seus dias sejam longos? Honre. Honre aqueles que têm mais experiência que nós. Ouve os conselhos de seu pai e sua mãe. Não despreze. Tenta que isso seja hoje a realidade. Passa para mim, Fá, por favor. A realidade de nosso amor declarado a Deus é demonstrada pela realidade do nosso amor expresso para com os nossos semelhantes. Jeremias 22 diz assim: Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Mas isso significa conhecer-me, declara o Senhor. Jeremias entendia que como nós tratamos o próximo, é como nós amamos Deus. E muitas vezes, fala para mim se não é verdade que a nossa sociedade tem muitas vezes feito vista grossa para os necessitados. Não é? Para os idosos. Querido, se sua mãe está longe, se seu pai está longe, faça igual a nós. Visite um lar para idosos. Dê um abraço naqueles que fazem anos que não recebem uma visita. Honre. E seus dias vão prosperar e vão ser longos. Se você tiver pais vivos, pais ainda com essa graça de Deus, de poder ouvir você, faça isso. Não demore. Honre. É o mandamento com promessa. Honre. Faça isso, não demore. Se você quer conhecer o Senhor, então defenda a causa do pobre e do necessitado. Jeremias 22:16. Eu entendo que eu preciso fazer isso. E eu estou no Brasil, longe da minha casa. Mas o Senhor criou a internet. Glória a Deus por isso. Porque eu posso usar a internet para poder falar com meus pais como eu vou fazer agora. Thaís, vem aqui. Hola papi, hola mami, ¿me escuchás? Pará, que no te escucho nada. Un minuto. Pensa aqui. ¿Me escuchás, mami? Un minuto. Eduardo, coloca som aqui, por favor. ¿Me escuchás? Habla algo, mami. Un segundo, mami, para que no se escuche. ¿Me escucha, mamá?
Tá. Entonces vamos a hacer así. Yo voy a hablar, no se escucha más, pero yo quiero que usted me escuche. Mami, pa, muchas gracias. Muchas gracias por todo el amor que me dieron. Perdón por todas las decisiones malas que cometí. Y si yo estoy acá, es por causa de ustedes. Yo quiero honrarlos. Quiero que ustedes se sientan amados. Estamos lejos, pero el Señor nos va a dar oportunidad de estar juntos. Hoy en la iglesia vimos sobre Efesios, y que diga que tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Yo soy grato a Dios por la vida de ustedes. ¿Por cuántas veces me dijeron no? Y muchas veces yo terminé desobedeciendo. Perdón, pa. Lo que me reste de esta vida, ustedes se pueden sentir amados, respetados y honrados. Porque lo que depender de mí y de mi familia, nosotros vamos a servir al Señor por causa de ustedes. Sé que la noticia de que nos estamos yendo más lejos al campo de misiones fue una noticia triste y alegre al mismo tiempo. Pero es obediencia al Señor que aprendí en casa. Dejar todo y servir al Señor no es fácil. Pero es una obediencia a ustedes y al Señor. Los amo, los extraño. Extraño los asados. Extraño los chistes del papi. Y de los abrazos de mi mamá. Mami, si Dios quiere, y creo que ya podemos decirle que fuimos bendecidos y estaremos viajando para casa en diciembre para pasar un tiempo con ustedes, para poder abrazarlos, para que mis hijos, para que sus nietos puedan abrazarlos y pasar un tiempo juntos antes de que nos vamos por el campo de misiones. ¿Puedo orar? Quería orar, mami. ¿Puedo orar? No, yo quiero orar, papá. Yo oro que no se te escucha, viejo. Yo oro. Que não está? Vamos orar, gente. Eu vou falar em espanhol e vocês, a Thaís traduz. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por esta palabra tan directa. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces tomamos decisiones malas sin escuchar a nuestros padres. Señor, que en esta mañana esta iglesia puede entender que las familias fueron hechas para vivir en paz, para cuidar, honrar a nuestros padres, porque queremos que la promesa también se cumpla. Señor, perdón por nuestros pecados. Y que cuando salgamos en ese lugar para afuera, podamos tener actitudes que honren a nuestros padres y honren al Señor. Te agradecemos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un beso, mami. Después te llamo.
Obrigado, tá? Parece algo emocional. Mas falar para meu pai, para minha mãe, e pedir perdão não é fácil. Eu queria fazer isso em público. Talvez para você não significou muito. Para mim, tira um peso das costas. Faça a mesma coisa. Não espere os seus pais irem embora para você poder abraçar eles e pedir perdão. Honrar eles. Se você quiser que as coisas estejam bem. Então, eu não tinha programado isso, mas eu entendo que o primeiro passo para a mudança precisa ter um primeiro passo, na verdade. Se você hoje está disposto e decidido a tomar uma atitude com seus pais, com seus avós, com sua família, de liberar o perdão, de ligar, de fazer uma homenagem, não sei. Fica de pé, porque eu queria ver você tomar essa primeira atitude. Se você está decidido a honrar seu pai e a sua mãe, porque é assim que Deus quer, fica de pé. Não espera seus pais irem embora para fazer isso. Faça isso hoje. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Cada pessoa aqui em pé, Jesus, está assumindo o compromisso de honrar, de continuar honrando, talvez, seus pais e suas mães. Se eles vão ligar hoje por telefone, oh Deus, dá graça nas suas palavras para que os relacionamentos sejam novamente reatados. Se eles vão abraçar os seus pais e suas mães, ter esse privilégio de abraçar pai e mãe, que seja um abraço sincero, que os pais e as mães possam sentir o amor, o respeito. Oh Deus, se eles vão visitar, viajar, hoje mesmo, para dar esse abraço, que o Senhor possa cuidar, levar eles com segurança, que seja um domingo de alegria, um domingo feliz. Oh Deus, obrigado pela tecnologia. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me dá na minha igreja de poder, oh Deus, honrar meus pais e a minha mãe. Senhor, deixamos tudo em Tuas mãos, tudo o que vai ser planejado, tudo o que vai ser realizado. Que o Senhor esteja. Em nome de Cristo Jesus. Amém.